Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula Mecanismos do Trauma, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Quais são os padrões onde o trauma ele se estabelece e como nós, terapeutas, podemos intervir dentro da sessão quando se trata de eventos traumáticos. Afinal, o trauma ele vai ser um registro de uma situação traumática, onde vai ficar arquivado, registrado no inconsciente dessa pessoa. Tá bom? Lembrando que o inconsciente ele tem um papel de deixar as emoções, as angústias, os medos, os desejos, tudo aquilo ali registrado e guardado dentro do inconsciente. E ali também moram as angústias, as dores e também certas lembranças em relação ao evento traumático. No grego, trauma significa ferida. Se nós começarmos a olhar o trauma com outro olhar, um olhar de uma ferida, algo que foi causado por alguém, fica um pouco mais fácil a gente compreender. Quando nós perguntamos sobre trauma para qualquer pessoa da sociedade, ela vai dizer que é uma situação que teve um forte impacto e que causou um trauma na vida de alguém, uma angústia, essa pessoa não consegue mais conviver com isso, tem dificuldade de esquecer aquela lembrança. Então a maioria das pessoas elas vai ter na ponta da língua ali o que realmente é o trauma. Mas se nós olharmos com esse olhar de ferida, nós vamos compreender de uma forma diferente. Afinal, a ferida, geralmente, ela é causada, a não ser que a pessoa se autolesione, mas a ferida ela é causada por algum agente externo. Esse agente externo pode ser algo pontiagudo, pode ser um ato de violência, pode ser um trauma físico, uma queda, alguém empurrou alguém de certa altura, então sempre vai ser algo causado, tá bom? Mas nós compreendemos que esse é o trauma físico. O trauma emocional também é uma ferida e também vai ser causada por terceiras pessoas. Claro que a pessoa que sofre com esse trauma, ela pode ter se colocado em situações perigosas, situações onde levou a esse acontecimento traumático, tá? Ela também está presente naquela situação, mas sempre vai ser causado por uma segunda pessoa ou terceira pessoa o trauma. E quando nós falamos de trauma, nós temos o trauma psicológico, trauma moral, trauma que podemos dizer social, situações sociais que foram traumáticas, situações físicas como violência, até mesmo traumas causados por acidentes que geram doenças psicossomáticas, por exemplo, a fibromialgia, ela é uma doença psicossomática, onde ela pode ser causada por traumas emocionais e traumas físicos também. Então, olha como é muito abrangente esse tema. Mas vamos ficar somente olhando para essa ferida que seria o trauma. Nós entendemos na fisiologia que a ferida ela tem as fases de cicatrização e que todas elas precisam ser cumpridas para que venha a haver uma cicatrização correta. Dentro da análise, dentro da psicologia, da psicanálise, nós compreendemos que essa pessoa também passa por fases e processos de amadurecimento, processos de cicatrização dessas feridas. E é importante a gente entender em que etapa essa pessoa está, se é o começo dessa cicatrização, se é algo mais recente, se é algo que já está há bastante tempo. Se a pessoa está futucando essa ferida, nós entendemos que quanto mais futucamos uma ferida, mais ela dói. Mas dentro da análise nós compreendemos também o quanto é importante entrar nesse lugar que dói para podermos extrair daí também experiências, ressignificação, um outro olhar. O termo utilizado no grego para ferida, como eu falei, para trauma que significa ferida, é um termo utilizado para tantas outras feridas físicas, como lesões também, que vão ser causadas por impacto ou violência, feridas emocionais, que são experiências intensas e dolorosas que podem ter impactos duradouros na mente. Então, esse termo, ferida, né, o trauma, é para qualquer tipo de trauma, tá? Mas um trauma emocional, ele pode induzir uma cascata de eventos neurobiológicos como consequência duradoura, inclusive alterando expressões genéticas. Abuso e negligência precoces podem desregular o sistema neurobiológico em desenvolvimento, no caso da criança, reduzindo a sua resistência a eventos estressantes, levando a problemas posteriores de regulação emocional.
Crianças que foram submetidas a abuso físico ou emocional, elas tendem a prestar mais atenção a sinais que contêm raiva e são hipersensíveis a ameaças. Para explicar como o trauma é percebido e registrado, é importante entender o mecanismo que está envolvido. Nós temos aí no material de apoio de vocês, no arquivo, dentro da plataforma, uma ilustração do mecanismo do trauma. O mecanismo do trauma ele acontece da seguinte forma: há um acontecimento que gera uma carga emocional muito grande e a partir daí há um impacto em relação às emoções, em relação ao fisiológico, porque afinal, quando nós sentimos medo, angústia, pavor, tudo isso é expressado fisiologicamente. O seu corpo ele vai sentir como a sua mente está sentindo. Então você vai ter reações que vão ser tremores, que vão ser tensões musculares, problemas de intestino, de regulação intestinal, problemas de barulho no intestino, que a gente fala peristalse aumentada. Então, quando nós estamos em uma situação de perigo iminente, risco de morte, nós vamos ter todas essas reações fisiológicas. Então, imagina essa pessoa tendo essa reação fisiológica constantemente. Uma situação dentro da sua casa, uma situação na sua infância, ou uma situação atual mesmo na vida adulta, ao qual você está sob forte carga de estresse. Automaticamente ela está gerando ali um trauma. Porém, ela precisa lutar ou fugir. Esse é o mecanismo. O acontecimento, a emoção e esse lutar ou fugir da situação. Conseguir escapar com vida, conseguir escapar bem da situação, sair bem da situação, ou simplesmente entrar na situação e não conseguir fugir, ficar paralisado, não ter reação, não ter rede de apoio, não ter ninguém que venha com você, entrar com você nessa situação, te protegendo, te guardando, te apoiando. Tudo isso aí faz a diferença em relação ao trauma. Então, a partir daí, esse organismo ele vai girar ou vai parar. Se você consegue passar pela situação traumática com louvor, pessoas te ajudando, um apoio emocional, superar aquela situação, automaticamente você vai girar. É como se fosse um relógio. Então você vai passar pelo ciclo do trauma, acontecimento, emoção, você vai ter ali um apoio e você vai conseguir dar a volta por cima, literalmente, prosseguir a sua vida. Mas se você parar em algum determinado momento, né, ali não conseguir dar continuidade, enfrentar a situação temida, ter essa rede de apoio e esse apoio externo, né, do psicólogo ou de qualquer outra rede multidisciplinar, você vai parar e nós chamamos de congelamento emocional naquele dia, naquela hora. Aquilo vai fixar dentro da sua mente e automaticamente isso vai gerar transtornos no corpo. A gente costuma dizer que o trauma ele mora no corpo. Então, muitas vezes a pessoa um pouco mais franzininha, um pouco mais introspectiva, com um olhar um pouco mais triste, distante, perdido, o trauma já está morando nesse corpo, já está se expressando nesse corpo. É importante a gente compreender que há esse mecanismo, voltando lá, acontecimento, vai ter uma emoção forte, vai gerar uma memória traumática. Essa pessoa não consegue fugir da situação, não consegue superar isso, não tem essa rede de apoio. Ela vai parar, congelar naquele momento e aquilo vai ficar registrado no seu emocional. Então, como nós observamos, né, nesse mecanismo do trauma, que há também essa ilustração dentro do arquivo de vocês, o trauma ele vai se instalar primeiramente com memórias não processadas ou mal processadas, que vão ser esses eventos, reações físicas reprimidas, essa pessoa não vai conseguir reagir àquela situação e vai ter uma dificuldade de integração. O que seria isso? A pessoa pode ter dificuldade em processar o evento como parte do passado, sentindo que isso ainda está acontecendo no presente. Olha só que interessante. Essa dificuldade fica tão latente, né? Essa emoção ela fica tão latente, que a partir daí essa pessoa vai ter dificuldade em fazer esse corte com o passado. Para a mente dela, essas emoções mal processadas, esses eventos e lembranças vão ser sempre mais presentes. Nós temos um sistema de alerta dentro da nossa mente que ela é responsável por receber toda essa informação de tensão, de medo, de angústia, que é a amígdala. A amígdala vai ser uma estrutura do tamanho de uma castanha aqui dentro do cérebro e ela vai estar desempenhando um papel de alerta, especialmente em emoções como medo e ansiedade. Ela atua como um sistema de detectar os perigos
desencadear respostas emocionais e comportamentos apropriados para aquela situação, como lutar ou fugir. Então, quando uma experiência ela não é adequadamente processada, essas emoções elas ficam presas no corpo e na mente dessa pessoa. E aí que nós entendemos que gerou o trauma. Para a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, a palavra ela é usada para descrever experiências graves potencialmente capazes de gerar o adoecimento. No manual dos psiquiatras, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e o DSM-5, eles descrevem o trauma como um evento traumático, com uma exposição a experiências graves, como episódios concretos ou ameaças de morte, lesão grave ou violência sexual. Então, o trauma ele vai ser uma exposição a uma situação grave, pode ser de cunho sexual também, pode ser algo que ameace a sua integridade física. Lembrando que o que pode ser trauma para mim, a minha percepção, não pode ser para você. O que pode ser algo pequeno e superável para mim, pode ser algo grande e irreversível para você. Então, nós precisamos ter empatia, não julgar, porque nós temos aí traumas vindo de fobias, de coisas que parecem que são tão naturais para nós no dia a dia, mas que a pessoa tem medo daquilo, barata, de repente um rato, medo do escuro, tantos outros medos e traumas que vão sendo gerados, tão diversos que nós precisamos ter essa empatia em relação ao sofrimento. Então, o sofrimento e os prejuízos experienciados por pessoas que sofrem de algum tipo de trauma são variáveis e geralmente a maioria das pessoas elas se recuperam espontaneamente, mas a maioria delas também precisa de um atendimento psicanalítico. Um dos transtornos mais comuns voltados ao trauma é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ele está presente em 10% dos indivíduos envolvidos em eventos traumáticos. Depois que o indivíduo é exposto ao trauma, ele vai estar dentro de 3 grupos de sintomas. O primeiro diz respeito à revivência do evento traumático. Geralmente, o TEPT ele vai trazer ali flashbacks, lembranças daquele momento, então ele vai estar revivendo aquele momento constantemente. Inclui lembranças frequentes sobre o trauma, pensamentos intrusivos. Não é que a pessoa se esforça para pensar sobre aquele tema, mas ela é invadida por lembranças. Isso pode acontecer também na forma de pesadelos e na forma de flashbacks. O segundo grupo de sintomas é a evitação ou a esquiva. Todo trauma vai trazer juntamente alguns comportamentos como o não enfrentamento da situação. Então, essa pessoa ela vai estar esquivando daquela situação, aquele local onde ela foi assaltada, aquela presença daquela pessoa ao qual trouxe uma memória traumática, ela sempre vai estar se esquivando da situação para não enfrentá-la. Pode ser também uma fobia, um medo específico de alguma coisa. Então, sempre ela vai trazer um comportamento de esquiva. A partir do momento que o indivíduo desenvolve o quadro de estresse pós-traumático, que ele é mais presente dentro dos traumas, é normal que ela passe a evitar situações relacionadas ao evento traumático. Talvez você diga, mas isso aí é totalmente... A gente compreende porque ela está evitando aquele lugar, aquela memória, que vai gerar mais dor. Talvez você se pergunte, mas a pessoa ela evita essa esquiva e evitação desses lugares onde houve uma lembrança traumática, e isso seria saudável? Ela não se expor novamente à situação? Quando nós pensamos dessa forma, talvez realmente seria menos sofrimento para essa pessoa. Mas a mente ela só consegue vencer um trauma ou superar esse trauma, nem que seja diariamente, tá? Ou totalmente, através do enfrentamento da exposição. Então, quando há muito estresse envolvido nessa situação traumática, essa pessoa com certeza vai evitar esses lugares. Se uma pessoa sofreu um assalto caminhando em uma determinada rua, é possível que se a pessoa sofreu um assalto caminhando por uma rua, é possível que a pessoa evite passar por ela. Evite estar em contato com pessoas que estejam presentes no dia do assalto, por exemplo. Explica certa psiquiatra. Nós temos aí um terceiro grupo também, diz respeito a sintomas de hiperatividade ou hiperexcitação, em que o indivíduo afetado pelo transtorno, depois da exposição ao trauma, vive um estado de alerta.
assustando-se com mais facilidade e são mais reativos e irritados do que considerado normal. Então, pode haver uma hiperatividade ou excitação, uma pessoa muito assustada, ela se assusta facilmente, então pode haver aí um trauma também, então já tem vivenciado algum tipo de trauma. Tá bom? Então pode ser uma experiência que ela teve, que ela está reagindo àquilo, o seu inconsciente está em alerta, lembra da amígdala cerebral, tá? Ou sistema límbico, que é a mesma coisa, aí sim vai haver um alarme, esse alarme fica soando, mesmo que silenciado ali dentro. E sempre que há algo que parece com a situação traumática, o cérebro vai lá e causa todos esses sintomas físicos que vão repercutindo no corpo. Mas afinal, o trauma ele pode ser esquecido, tratado ou curado? Fica essa pergunta que não quer calar. Quando a pessoa possui algum trauma, geralmente existe uma resposta condicionada. Sendo assim, uma maneira de melhorar os sintomas dos transtornos relacionados ao trauma é a exposição gradual, que consiste em expor o indivíduo ao estímulo aversivo, claro, gradualmente, com experiência e com mínimo de conforto também para essa pessoa, máximo de conforto. Então, aos poucos, em contatos seguros, em contextos seguros, de modo que ela possa ir se habituando, a gente vai expondo ela à situação traumática, até chegar à extinção. Para exemplificar, vamos pensar em uma pessoa que tem medo de elevador. Ela sempre precisa usar as escadas, o que atrapalha muito a sua vida, especialmente em prédios muito altos. Sendo assim, algo precisa ser feito. De início, o terapeuta ele pode fazer sessões dentro do consultório, fazendo um tipo de roleplay, ou seja, essa pessoa ela vai estar ali no faz de conta, onde ela está indo para esse elevador e vamos estar trabalhando isso emocionalmente falando. Mas isso aí vai ter um efeito, uma visualização, vai ter um efeito sobre essa pessoa? Com certeza. Quando há um trauma muito significativo, até de pensar em estar em um lugar, você já vai sentir todos os sintomas físicos possíveis. Então, possivelmente, esse roleplay ou essa visualização vai ajudar essa pessoa a começar a se expor, nem que seja virtualmente ou visualmente, a esse local de medo. Pode ser feito em ambiente seguro no início, tá? O paciente ele vai descrever seus sentimentos a partir dali e ele vai estar se habituando, mesmo que seja mentalmente ou virtualmente. Por que virtualmente? Existe também uma forma de trabalhar a exposição gradual em casos traumáticos, que é o óculos de realidade virtual. Esse óculos ele vai ajudar essa pessoa a se ver nesse lugar e como ela vai reagir, ela vai andar por esse lugar e ela vai estar começando a aprender junto com o terapeuta como regular as respostas emocionais em relação à respiração, em relação ao foco, em relação à evitação naquele momento que ela está ali presente. Então é importante que você trabalhe dentro da sessão toda essa exposição que pode ser visualmente ou virtualmente. Então essa resposta aversiva ela vai sendo trabalhada. Essa pessoa vai começar realmente a tremer, a suar, ficar com medo e você vai trabalhar com ela que aquele medo não é real. Aquele medo está dentro da mente dela. Como ela vai enfrentar aquela situação? Ela vai respirar, ela vai focar em outras coisas naquele local para que ela não venha focar na situação traumática. Então é sempre importante trabalhar dentro da sessão com a exposição gradual, que claro vai exigir também um pouco mais de capacitação nessa área. Nós temos cursos pós-formação para que você possa aprender um pouco mais em terapia breve, onde você vai atuar com técnicas também e vai ser importante para o seu paciente nessa regulação desse medo. É um medo desregulado. É um medo que talvez outra pessoa tenha, mas é um medo que está numa régua de medo, um grau de medo muito elevado, além do normal, excessivo, que vai caracterizar também as fobias, que é o medo excessivo, o medo anormal, tá bom? Que também está dentro do tema de traumas. Então o terapeuta, depois de fazer visualmente ou virtualmente, ele vai levar o paciente para esse lugar. Então ele ficaria na porta do elevador ali, somente fazendo esse treino com esse paciente. Talvez não precise entrar no elevador efetivamente naquele dia, pode ser dias adiante, mas ele vai precisar começar a ter contato com o ambiente do medo. Então, isso é algo gradual nesse momento, né? Ele vai olhar para o elevador, tentar se manter calmo, gerar um mindfulness nele ali também, que é a atenção plena, a respiração correta,
junto com o terapeuta. Então vão ser exposições graduais para que essa pessoa ela possa realmente vencer esse medo e começar a trabalhar os gatilhos fisiológicos que o medo vai causar no seu corpo para poder regular as suas crises de pânico. É muito comum a crise de pânico dentro do TEPT e das fobias. Então, ensinar esse paciente como trabalhar na hora da tensão é essencial para gerar também autonomia para esse paciente. Então, com o passar do tempo, esse terapeuta vai programar essa entrada no elevador, essa entrada que vai ser com o terapeuta. Ele vai fazer, aí, né, vai vir de um andar para o outro, 2, 3 andares, vai de um andar para o outro no começo, depois ele pode progredir um pouco mais em relação a mais andares, com o terapeuta, trabalhando a respiração, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, consciência corporal, tudo isso é essencial para esse acompanhamento, até que realmente venha a haver uma melhora desses sintomas e esse paciente passe a pegar o elevador, nem que seja de um andar para o outro sozinho, já é um pequeno avanço, sempre brindando, comemorando cada conquista, cada avanço do seu paciente, incentivando ele também. Então, é possível isso. Como nós falamos anteriormente, o corpo ele vai guardar marcas. Existe um livro com esse tema. Esse livro é do psiquiatra Van der Kolk. Ele vai apresentar durante décadas experiências onde ele fez pesquisas em relação ao trauma. Ele vai entender que o trauma não afeta somente a mente, mas o corpo. O autor explica que experiências traumáticas, especialmente as que são vividas na infância, podem desorganizar o cérebro, alterar o funcionamento do sistema nervoso central e deixar marcas profundas na mente. É como se o corpo guardasse os traumas. Quais são as principais ideias em relação a essa frase, né? O corpo guarda os traumas. O trauma vai interferir na regulação emocional, no senso de identidade e na capacidade de sentir-se seguro. Pessoas traumatizadas tendem a viver em estado de hipervigilância, reações intensas ou congelamento emocional. A simples lembrança do trauma, ela pode reativar sensações corporais reais, como dor, medo ou paralisia. A cura do trauma exige mais do que falar sobre ele. O corpo precisa ser envolvido no processo de tratamento. Quais são as técnicas essenciais para trabalhar o trauma? Claro que tem algumas técnicas aqui que talvez você não domine, como o yoga, por exemplo, mas você pode indicar o seu paciente a estar fazendo, buscando uma aula de yoga para que ela venha trabalhar essa questão da mente, do corpo e essa introspecção também que o yoga traz, além de trabalhar o corpo propriamente dito, né? Afinal, o yoga e também o MDR, que é o movimento somático, são algumas técnicas que podem ser envolvidas. A Lorena não trabalha com essa técnica, você pode direcionar o seu paciente a estar fazendo uma terapia ocupacional, um yoga, uma atividade física, para que ele venha trabalhar o corpo, relaxamento, para que ele venha trazer serotonina, endorfina, dopamina, que vão estar aí diminuindo um pouco mais esse cortisol, que é o estresse, diminuindo um pouco mais a adrenalina e também esse sistema de alarme que nós temos, que é o sistema límbico ou a amígdala cerebral. Então é importante esse paciente estar fazendo um acompanhamento psicológico, mas também tratar do seu corpo também. Técnicas de integração sensorial e regulação do sistema nervoso, a importância da segurança, vínculo e reconexão com o corpo, tudo isso aí são técnicas que podem ser utilizadas. Você pode estar pesquisando sobre elas ou direcionando o paciente para essa pessoa estar trabalhando com ela, o seu corpo e a sua mente também. Nós entendemos que o tema trauma é um tema muito amplo, é um tema muito sério, e nós precisamos dar total atenção às narrativas dos nossos pacientes. Nós entendemos que a mente pode tentar esquecer. Fechamos essa aula com uma frase: a mente pode tentar esquecer, mas o corpo se lembra. Então é importante trabalhar mente e corpo no processo traumático. Até a próxima aula. Tchau, tchau.